Bem, eu sou Celso Garrido de Sousa Pontes, venho de Santo Tomé e Príncipe, duas ilhas no Golfo da Guiné, no continente africano, onde tem a agroecologia como a principal fonte de produção de alimento, tanto para produtos de consumo locais, como para produtos de exportação. Bem, sou o coordenador nacional do Conselho Nacional de Segurança Alimentar de Santo Tomé e Príncipe e também diretor de uma escola profissional agropecuária. Esta nossa participação aqui no 10º Congresso sobre a ecologia a nível mundial desperta-nos um grande interesse pelo facto de que as nossas ilhas maravilhosas têm estado a trabalhar para o fortalecimento dessa boa prática agrícola que nós achamos que vem a contribuir para uma harmonia mais equilibrada na produção dos alimentos, assim como os outros produtos que chegam a ser matéria-prima para outros tipos de alimentos. A minha participação cá é para poder partilhar alguns conhecimentos que nós temos estado a desempenhar em Santo Tomé e Príncipe, nomeadamente através das criações das cooperativas de exportação para o fortalecimento do sistema da produção do cacau, que nós consideramos que deve, ou nesse momento, poderá ser considerado o patrimônio agrícola mundial, claro, para suas boas práticas culturais que são implementadas dentro do sistema. Bem, como sabem, o Santo Tomé e Príncipe é um país onde o seu sistema de produção é baseado na agroecologia, principalmente a sua superfície arável com o monocultivo do cacau. Ela está de forma diversificada e numa harmonia entre vários setores e vários níveis de produção. No primeiro nível vamos encontrar plantas de porte baixo, que também servem de alimentos para os nossos agricultores ou recoletadores. No segundo nível vem a planta própria do cacoeiro e no terceiro nível temos as plantas que fazem sombras provisórias, que são plantas que constituem a nossa base alimentar, no caso da banana, diversas variedades de banana, banana prata, banana pão, a banana ouro, banana Gram-Shell. E depois num quarto nível temos tudo quando são as plantas de valor comercial e frutícolas. Essas plantas de valor comercial são aquelas que nós usamos para a construção das nossas habitações. Santo Tomé e Príncipe é um país onde as habitações são, na sua maioria, feitas de madeira. Essas madeiras estão no sistema agroflorestal da produção. E também encontramos espécies como a jaqueira, a fruteira, a cajamangueira, os chafuzeiros, os abacateiros, várias outras espécies que servem de alimentação para a população, que estão também consideradas como as sombras permanentes. Então, o sistema é construído através de vários níveis, mas sempre com o aproveitamento de culturas que podem servir de base alimentar e nutricional para a população. Não vais ver em Santo Tomé e Príncipe um sistema aberto com culturas puras ao sol. Vai ser difícil. E nós queremos construir ou melhorar o nosso sistema de plantação de cacau e que ele possa ser considerado o patrimônio agrícola mundial. Porque nós achamos que ele é único. Ele tem vários aspectos que fortalecem não só a paisagem, não só a cultura de um povo, não só a atividade agrícola como tal, mas sim vem de encontro a toda uma construção da soberania alimentar, porque é lá nesse sistema que encontramos a nossa segurança alimentar e nutricional estabelecida. Se esse sistema é destruído, então nós corremos grande risco de ter problemas alimentares, ambientais e sociais. Por isso que, valorizando o nosso sistema de cacau, de plantação de cacau, estamos a valorizar a essência do ser santomense, a essência de que poderemos resistir mais aos grandes desafios que o mundo hoje nos oferece e assim construir uma autossuficiência
para as nossas próprias populações. É o desafio, não está tudo consolidado, mas claro que uma experiência como essa nos traz elementos bastante valiosos que vêm da América, que vêm da Europa, que vêm da Ásia, que vêm do mesmo continente africano, para nós construirmos como posso dizer, uma estratégia comum para o bem-estar da sociedade e valorizar assim aquelas pessoas que não estão visíveis no processo da construção agroecológica. No fundo, é um momento de partilha de conhecimento, de saberes e que fortalece a dinâmica que nós pretendemos demonstrar ao mundo que é possível produzir alimentos e alimentos de qualidade, favorecendo os mais necessitados e trazer uma economia equilibrada. Bem, meu nome é Paulo Chamale, venho de Angola, propriamente do centro-sul de Angola, província de Benguela. Venho em representação a uma ONG italiana chamada COSPE, que trabalha na região do Quanta Sul e de Benguela com um projeto chamado Refarm, que cinge principalmente para a implementação de práticas agroecológicas para mitigar um bocadinho as alterações climáticas, os fenômenos de alterações climáticas. Como sabe-se, Angola viveu um período de extrema seca no sul do país, em que houve carência de chuva e com isso surgiram vários problemas sociais e produtivos. Então o projeto vem numa perspectiva de implementar novas técnicas agroecológicas para ver se aumenta a resiliência um bocadinho face a essas alterações climáticas que ocorreram. Tivemos experiências de pessoas que viveram factos propriamente dos PALOPs. Temos aqui Moçambique, temos aqui Guiné-Bissau, temos aqui Cabo Verde, temos aqui Brasil, temos aqui Angola. Então é um marco histórico porque creio que é a primeira vez que esse grupo se encontra no mesmo ponto, fazendo as mesmas coisas, falando das mesmas coisas, tendo os mesmos objetivos. E claro que é um processo de luta contínua, porque o processo agroecológico é difícil a todos os níveis e nós queremos que esse encontro vai catapultar efetivamente novos resultados e trazer mais pessoas para o nosso lado, claro. O nosso agrossistema é classificado de duas formas distintas. Temos a região norte e centro, que é bastante tropical, e temos a região do centro para o sul, que é semiárida. Então, tem distintas também espécies florestais. As práticas mais usuais para as áreas tropicais são consorciações, claro, das culturas principais, que são a fonte de amido, o milho e também o feijão, mas também mesclando muito os frutos tropicais. Mas para a área mais semiárida, mais desértica, usam sementes ou espécies mais adaptadas para aquela área. Posso citar aqui o maçango, a maçambala e tantas outras culturas que se desenvolvem melhor no semiárido. Na verdade, os períodos de instabilidade que o país vive vêm já desde a guerra civil também, o período colonial e todo o envolvente que praticamente afeta todo o processo. Então, esse processo de desconstrução, primeiro, parte daquilo que é a mentalidade construída durante esse processo todo, processo colonial, processo de guerra civil, processo de fome, de seca, de miséria. Então passa por esse todo o processo, porque também percebemos que a agroecologia, para além de ser um movimento de produção, é um movimento social, é um movimento político. E acreditamos que nessa franja nós estamos um bocadinho atrasados, mas queremos também caminhar nos mesmos passos para ver se conseguimos efetivamente encontrar os resultados possíveis. Eu sou a Josiana Rodrigues, eu vim de Cabo Verde, estou a representar o Centro de Promoção Ecológica, que é um centro que representa que o objetivo é a promoção e a preservação ambiental. O projeto surgiu, é um projeto privado, é um projeto dos meus pais, que eu estou aqui a representar. Surgiu da ideia, da paixão e do amor dos meus pais pelas plantas e pelos animais, que acabaram por reflorestar a zona, o local onde nós morávamos, que é em São Domingos, na Ilha de Santiago, que é uma zona que fica mais ou menos no interior, em que temos vários problemas com a escassez hídrica, a degradação do solo, perda de conhecimento local sobre a agricultura e a agroecologia. Então tudo isso acabou surgindo durante vários anos, cerca de 22 anos do projeto, em que acabou originando o conhecido agora como Ecocentro. O Ecocentro atualmente é reconhecido a nível nacional
porque atualmente nós temos 800 e poucas espécies de plantas no nosso centro, apesar de não ser um espaço gigante, mas é ali um sistema muito complexo, muito diverso, em que a nossa intenção é promover as plantas medicinais endémicas de Cabo Verde, as plantas introduzidas, as plantas exóticas, para mostrar de tudo e de um pouco. Nós também temos um programa de educação ambiental para crianças e jovens, em que envolve educação ambiental da criança da escola, que vão ali no nosso espaço para conhecerem as plantas, os animais, como cuidar das plantas, dos animais, conhecer as tecnologias amigas do ambiente, como painéis solares, fogões ecoeficientes e as boas práticas também de preservação ambiental. Estar aqui neste evento é como elevar o Ecocentro a outros patamares, é abrir a nossa rede de contatos para sair um pouquinho da nossa zona de conforto, que é São Domingos, a Ilha de Santiago, um pouquinho mais afora assim de Cabo Verde. Nunca tínhamos participado de eventos do tipo. É a nossa primeira vez a participar num Congresso Internacional de Agroecologia, então tem sido uma troca de experiência muito interessante, porque todo o nosso trabalho foi baseado muito na nossa pesquisa, na troca de experiências com outras pessoas da localidade, baseado muito no conhecimento local. Nós não tivemos base científica, um estudo científico por detrás. Sempre foi algo muito intuitivo, muito tentativa e erro, e também valorizando sempre o conhecimento local. E estar aqui num evento desse com pessoas da academia, com expertos da área, e trocar estes tipos de conhecimento e ver o que nós estamos a fazer, não é nada mais, nada menos do que a academia anda a falar para fazer, isto tem sido muito interessante. Então essa troca de experiência e a aquisição de novos conhecimentos tem sido muito interessante. Uhum. O que nos torna mais perto da comunidade é o nosso programa de educação ambiental, porque as crianças vão ali, pagam uma taxa, por nós termos uma empresa privada, temos que cobrar esta taxa, mas é uma taxa muito, muito baixa, que é quase 50 cêntimos. Aqui em Portugal. Então é uma taxa muito, muito pequena, o que nos torna mais próximo, porque as crianças é um vínculo muito interessante, porque as crianças vão ali um dia na escola, depois no outro dia levam os pais para irem conhecer também, porque ficam maravilhados, quero que os pais conheçam. Então quando os pais vão, nós também acabamos por explicar qual é o nosso modo de vida, como utilizamos a nossa água, porque temos a questão de escassez hídrica, como reutilizamos, reaproveitamos a nossa água. Temos também um setor de compostagem, um biodigestor, que são todas tecnologias que tentamos sempre mostrar aos nossos clientes. Além disso, temos também um restaurante, que é um restaurante ecológico, que tentamos servir sempre comidas produzidas localmente, com produtos locais do nosso espaço, e quando não é possível produzir com produtos do nosso próprio espaço, nós compramos na nossa cidade, para tentar sempre valorizar a economia local. E também a mão de obra sempre local, nós não temos esse hábito de buscar a mão de obra fora da cidade, porque a intenção é essa, é impulsionar a economia local, a educação ambiental, principalmente a local, e também consumir os produtos locais. Porque até agora eu estava aqui a pensar num congresso, eu falei assim, a agricultura surgiu da forma ecológica, certo? Era tudo feito ali da forma natural, bem bonitinha, em consonância, em extrema sintonia com o meio ambiente. Veio a revolução, mudamos tudo. Começamos a usar adubos, pesticidas, herbicidas e tudo mais, estragou o meio ambiente. Agora estamos a dar meio que um passinho atrás para ver os nossos erros e tentar fazer isso agora da forma correta. E é muito interessante que todos aqui estão muito movimentados muito movidos pela paixão pela agroecologia, pela preservação ambiental, pelos projetos agrocivil-pastoris, pelas agroflorestas e tudo mais, então isso tem sido muito importante. E o continente africano, sendo uma das potências, das maiores potências, e que agora tem, infelizmente ainda sofre com vários problemas económicos e sociais, a agroecologia eu acredito que pode sim, começando da forma de subsistência, depois reunindo os pequenos grupos, criar uma cooperativa, associativismo e cooperativismo, depois até chegar, por exemplo, ao nível do Brasil, onde temos grandes cooperativas que trabalham em sintonia e muito mais. Eu acredito que a agroecologia pode ser
um caminho para a grande revolução africana, sim, em termos económicos e em termos de modo de vida, melhores condições de vida, e feita da forma correta, ambientalmente correta, socialmente correta. Politicamente correta, exatamente. Muitos destes países estamos a falar, né? Cabo Verde, Angola, Sim. Moçambique, são países de fundação e cariz socialista. Sim. Logo a agricultura Sim. faz todo o sentido. Faz todo o sentido, faz todo o sentido. A gente quer mais e melhor socialismo, não é? Sim. Socialismo agroecológico. Socialismo agroecológico, exatamente. E atualmente em Cabo Verde estão existindo alguns programas para incentivo da pecuária e agricultura familiar, que tem sido muito interessante. Só que em Cabo Verde temos esse problema que é com a escassez hídrica. E o clima lá é muito seco, teremos que ser inteligentes, não na forma de trazer tecnologias que funcionaram em outros lugares, mas sim de beber da experiência dos outros países e levar para Cabo Verde e adaptar à nossa realidade. Porque andam sempre a falar de hidroponia, estufas e tudo mais, mas isto custa dinheiro e os pequenos agricultores não têm dinheiro para isso. Podemos adaptar outras formas, adaptar as tecnologias. Como é que os brasileiros fazem? Os brasileiros, por exemplo, importam muito a tecnologia da Europa, mas quando chegam lá eles sempre dão um jeitinho, eles falam o jeitinho brasileiro. Então eles colocam tudo, as maquinarias, tudo no jeitinho brasileiro. Principalmente no contexto cabo-verdiano, eu acredito que nós podemos sim adaptar ao jeitinho cabo-verdiano para dar melhores resultados. Bueno, yo creo que la principal importancia es el intercambio persona a persona, poder conocer a otros colegas, otras experiencias de primera mano y poder aprender para uno poder aplicar nuevas prácticas en los propios países. ¿Qué sucede? Primero, la agricultura en América Latina es una agricultura tropical. El clima tropical es muy fuerte para la agricultura. Nosotros, a lo largo de la historia de la humanidad, se importó de Europa la agricultura, vamos a llamarla técnica de Europa, adaptada a la condición de clima mediterráneo o de clima templado. Pero en el trópico hay condiciones muy diferentes y hemos tenido que reinventar la agricultura tradicional de los pueblos ancestrales y adaptarla a las nuevas condiciones de la modernidad. Otra cosa muy importante es que en esa adaptación, al menos en mi campo de investigación, se trata de conservar y mejorar las propiedades de los suelos, porque sin suelo ni hay agricultura, ni hay vivienda, ni hay vida. Mira, nosotros tenemos una cosa en Cuba que yo creo que muy pocos países tienen. Tenemos una ley de suelos. En esa ley de suelo se les retribuye a aquellos agricultores que son capaces de implementar medidas de mejoramiento y conservación de los suelos. Hay 25 medidas bien definidas y esas 25 medidas el agricultor escribe, presenta un expediente y se le devuelve el dinero que gastó en mejorar ese suelo. Es una ley bastante efectiva, pero todavía no tiene todo el alcance que debería dentro del país. Sin embargo, se está trabajando en ello. Yo creo que una cosa muy importante que deben hacer los países del mundo es retribuirle a aquellos productores que trabajan en función de la agroecología, de la conservación del medio ambiente, de la conservación del agua y del suelo. Al nosotros tener problemas económicos y el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno nuestro, pues es muy difícil acceder al mercado de los productos agroquímicos, fundamentalmente los plaguicidas. Entonces, no queda otro remedio que acudir a la agroecología. Y la agroecología vino a ser la salvación. Y por eso estamos demostrando que la agroecología es la salvación. Mi criterio personal es que solo con métodos agroecológicos se puede mejorar la fertilidad de los suelos, la salud de los suelos y la sanidad. Y si hay buenos nutrientes, la planta tiene buenos nutrientes, el suelo tiene buenas propiedades y hay un buen control de plagas, pues los alimentos son más sanos, nutritivos, saludables e incluso saben mejor.
Por eso yo digo que la solución es la agroecología, porque no se trata de producir hoy y mañana veremos, se trata de producir hoy, pero también que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos también coman, y tenemos que dejarles um planeta melhor. Meu nome é Jimmy Amaral, venho do Brasil, do estado do Pará, fica na região norte do Brasil, na região amazônica. A gente vive num contexto de área de desflorestação, desmatamento, e eu faço um trabalho lá com sistemas agroflorestais agroecológicos. Trabalho numa instituição de pesquisa internacional que desenvolve pesquisa no desenvolvimento. Então a gente trabalha com as comunidades de agricultores e agricultores familiares, trabalhamos com populações indígenas e também áreas quilombola, desenvolvendo arranjos agroflorestais com base em diferentes contextos. A gente faz um estudo com as famílias participativas, do contexto em que eles vivem, para a partir disso as próprias famílias proporem o arranjo agroflorestal mais adequado para suas necessidades, aspirações e também para o que tem disponível de recursos, né, para o que tem de acesso, tanto de conhecimento, e a gente parte do princípio do que já se faz, né, do que se traz de conhecimento de dentro da comunidade, das populações, e é o ponto de partida para a gente conversar, discutir juntos como adotar princípios da agroecologia que possam melhorar os meios de vida, ajudar nas reproduções dos modos de vida, e esse é o trabalho que a gente vem fazendo. A agricultura no Brasil, ela, apesar de ter passado por vários processos de mudança, ela ainda carrega no seu DNA muitos princípios agroecológicos, apesar de muitas vezes não serem chamados assim. Às vezes a gente visita uma propriedade rural, por exemplo, que se usa agrotóxicos, se usa insumos de alta solubilidade, mas que se ainda trabalha com, por exemplo, plantas medicinais, se faz, por exemplo, se tem a roça para autoconsumo. Então a gente valoriza esses princípios como ponto de partida sem criar rótulos que limitem a gente trabalhar esses princípios da agroecologia com diferentes momentos de transição agroecológica. A agroecologia ela tem uma grande contribuição no desenvolvimento local, porque ela descentraliza, ela dá acesso, os princípios de agroecologia valorizam os contextos em que se vive, no sentido de potencializar o conhecimento que já se tem, não nessa ideia de se trazer algo novo, uma solução, mas de se buscar a solução no que já se faz. E esse espaço aqui, o Congresso, acho que é um espaço muito rico de trocas. A gente tem a oportunidade aqui de romper as barreiras de países, de distância e fazer essa polinização cruzada, que é algo muito importante. Eu acho que todos nós temos contribuições importantes para dar, independente dos níveis, independente de como se faz, de como se apropria da agroecologia. Então, a gente, através desse evento, tem a oportunidade de... Essa palavra é muito usada no sentido pejorativo, a globalização, que geralmente é utilizada para o capitalismo e para as agriculturas industriais, mas aqui a gente tem a oportunidade de fazer essas ricas trocas com princípios também da agroecologia, de agriculturas tradicionais. E só queria deixar assim um relato, é a minha primeira viagem para a Europa e eu fiquei muito surpreso com a forma de se fazer agricultura aqui. Tive a oportunidade de pegar uma bicicleta e pedalar 240 quilômetros aqui entre Portugal e Espanha, e eu pude assim mudar muito o meu conceito sobre a agricultura na Europa, né? Então, muitas propriedades menores, monocultivo sim, possivelmente sementes transgênicas sim, como todo lugar, mas muita produção de comida, muitas frutas, diversificação, às vezes uma propriedade com produção de milho convencional, mas sempre tem ali uma couve, uma fruta, flores e plantas medicinais. Então fiquei muito surpreso, acho que a gente tem muitas coisas para fazer.
para fazer trocas, né, com o que a gente tem no Brasil e com o que tem aqui. Então, de novo, essa polinização é muito importante para a gente fortalecer as bases, né, e avançar na militância da agroecologia. Realmente a gente está no momento agora da história, mais dinâmico da história, né, muita informação, as coisas acontecem muito rápido e eu acho que os atores assim que têm um papel importante nesse processo de retorno para a Terra são os jovens, né? E os jovens eles se interessam muito por realmente por essa dinâmica mais acelerada, mais rápida, né? Então acho que tecnologias para a agricultura atrai os jovens, né? A própria tecnologia agroflorestal, não necessariamente com máquinas e equipamentos, ou sim com máquinas e equipamentos que facilitem o trabalho no campo, né? Deixem mais leve, mais atrativo, pode ser interessante para atrair os jovens nesse processo, né? Eu acho que a escala, né, na agroecologia ela se dá a partir de pequenas propriedades, né? Ao contrário daquela lógica de escala que se precisa ter áreas grandes com plantios que se enquadram nos princípios da agroecologia, e para isso as associações e cooperativas têm um papel muito importante para ligar essa escala de pequenas iniciativas, né, e dar acesso a mercados e assim por diante. Acho que a maior limitação de se ter pequenas iniciativas sem estar ligado numa rede é que o mercado ele acaba limitando. Você precisa ter uma quantidade de produção, né? E aí acaba levando a especialização, ter um produto só para ter volume, né? E aí a gente vai no caminho contrário da agroecologia. Então, associativismo, cooperativismo é um caminho muito promissor também para esse retorno para a terra, né? O meu nome é Joana Simões e eu sou da comissão organizadora do 10º Congresso Internacional da Agroecologia. Portanto, acaba por fazer todo o sentido ser aqui o Congresso, precisamente porque nós aqui à volta, a poucos quilómetros daqui, nós temos uma biorregião. Pertenço a uma equipa de investigação da Escola Superior Agrária de Viseu e nós estamos a trabalhar precisamente estas temáticas de agroecologia que são importantes para que nós possamos de alguma forma contribuir para a mudança do mundo, não só em termos de qualidade dos produtos, de qualidade de vida de quem produz, de quem transforma, mas também de quem consome. E, acima de tudo, através daquilo que vamos fazendo a investigação, fazer a ligação com aquilo que é o trabalho que os agricultores fazem no campo, com aquilo que os consumidores e todos os pensadores e educadores fazem nas escolas e na sociedade civil, possamos todos, em conjunto, criar um mundo melhor, um mundo diferente. A agroecologia traz, de facto, um conjunto de princípios e um pensamento que passa muito por pensar os sistemas alimentares a partir das pessoas e não tanto a partir dos sistemas alimentares pela produção de alimentos, mas são indissociáveis. Também não podemos pensar nos sistemas agrícolas, nos sistemas alimentares, sem pensar na produção dos alimentos e nos agricultores. Então, mais uma vez, depende das realidades, depende do papel de cada um de nós, da visão de cada um de nós. Mas, claramente, para mim, a agroecologia é uma solução de futuro. Não sei se um movimento, se uma ciência, se um conjunto de práticas, tudo junto, porque em cada momento, em cada sítio, em cada local e para cada um de nós, aquilo que importa é usar estes princípios, estas práticas, estes aspectos tão positivos que a agroecologia conseguiu reunir neste conceito para conseguirmos, de facto, transformar o mundo num mundo com futuro. Não sei se melhor, mas pelo menos com futuro. O papel das pessoas na agroecologia, sejam mulheres ou sejam homens. Eu acho que, acima de tudo, a agroecologia tem um mérito de ser pensada em pessoas e isso significa que pensar em agroecologia implica juntar agrónomos, sociólogos, psicólogos, arquitetos, geógrafos, porque não conseguimos pensar nestes sistemas que são tão complexos tendo apenas uma visão parcial. E esse foi o erro da agronomia, da biologia, da sociologia durante muitos anos, foi espartilhar o conhecimento, as experiências, as práticas em campos reducionistas, de forma reducionista. A agroecologia traz-nos esta abrangência e isso implica uma abrangência teórica e uma abrangência de pessoas. E ao termos uma abrangência de pessoas, necessariamente emergem todas as pessoas, os homens, as mulheres, claramente, e os jovens. E, efetivamente, aquilo que tem acontecido um pouco na história da agroecologia e muito da agricultura familiar, que foi o meu ponto de partida, ou é
o meu universo onde trabalho, aquilo que acontece é que efetivamente quando chegamos às explorações agrícolas, em muitas explorações agrícolas, numa grande parte, se calhar na maioria, mesmo nos países europeus, quem encontramos são mulheres. E por isso as mulheres são necessariamente centrais quando falamos de sistemas de produção de alimentos. Não sei se da agroecologia ou de outros, mas quando falamos de agricultura, as mulheres são centrais. E não aparecem. A verdade é que ontem alguém dizia que quando se fala da agroecologia, os nomes que aparecem na teoria são homens, apesar de termos ouvido ontem e hoje tantas mulheres. Então algo é preciso mudar, é preciso dar voz às mulheres, é preciso dar-lhes visibilidade, é preciso trazê-las para o papel que merecem e que é um papel central nas explorações agrícolas, porque são guardiãs do conhecimento, das práticas, da cultura, das sementes, em alguns sítios de forma mais afirmada, mais dependente, mais forte, mas são mais um elemento que é importante. Eu trabalho com mulheres agricultoras, mas acima de tudo, para mim, a agricultura é um mundo de pessoas diferentes, homens, mulheres, crianças, ou mulheres, homens, crianças, jovens, todos juntos, todos unidos, como é o lema do Congresso, é que poderemos enfrentar apenas juntos poderemos enfrentar as crises que se nos aparecem à frente.